TV Câmara, a TV do povo de Natal. E aí, galera, muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui na TV Câmara Natal, começando mais um programa Câmara Esportiva. E hoje, quarta-feira, fica ligado, antenado com o nosso conteúdo. Vamos mostrar como é que anda a preparação do ABC, que vai enfrentar o Imperatriz neste sábado pelo Campeonato Brasileiro da Série C, e também o América, que vai encarar o Serrano da Paraíba, tentando manter o primeiro lugar do grupo A6 da Série D do Campeonato Nacional. E para a gente falar de futebol, eu já recebo aqui em nossos estúdios o Max Maciel. Bem-vindo novamente, meu amigo, grande comentarista. Boa tarde, Hugo. Obrigado sempre pela recepção e pela receptividade. Você e toda a equipe da TV Câmara. Vamos falar de futebol, ABC com novidades. O América, mais uma, vamos lá, atrapalhada. Eu vejo como atrapalhada. E vamos falar aí do nosso futebol. Vamos falar e vamos começando, Max Maciel, a falar do ABC, porque o presidente da equipe, o Fernando Suassuna, concedeu uma entrevista coletiva falando da grave situação da equipe que amarga aí a zona de rebaixamento, além da zona, a lanterna da competição. Vamos conferir. Estamos numa posição incômoda na Série C, ocupando a lanterna. Fizemos um planejamento para fazer um time competitivo, um time que possa realmente garantir que nós tenhamos condições de chegar à Série B, como foi sempre o nosso propósito, mas, infelizmente, nas primeiras partidas, temos encontrado grandes dificuldades. E essas dificuldades que estamos encontrando dentro do campo e fora dele, ela está se traduzindo em resultados negativos que põem em risco o nosso projeto e o nosso planejamento. Gostaria de agradecer a todos aqueles que estão junto conosco no dia a dia, mas também no estádio, nos jogos, que apesar de não ser em grande número, têm acreditado no trabalho e que têm reforçado a importância da sua presença no resultado do nosso glorioso ABC. Temos que fazer alguns desligamentos, algumas saídas de atletas que não estão correspondendo, o que, segundo a comissão técnica, não teriam condições de prosseguir. Hoje, nós estamos dispensando 4 atletas, Jonathan, Evandro, Maicon e Éder, que vão se somar ao Neto e esses 5 jogadores nessa primeira etapa de desligamentos, que vai possibilitar a gente substituir por jogadores que já estejam jogando, que venham para entrar no time principal. E aí eu quero anunciar hoje a contratação do zagueiro Douglas, 25 anos, 1,90 m, que está vindo do Atlético de Goiás, estava jogando no Atlético de Goiás, vem do Red Bull, estava no Red Bull, e é um jogador que vem exatamente para jogar, exatamente para ocupar a posição de destaque nessa nossa equipe. E a partir de agora, todas as contratações feitas pelo treinador, jogadores de sua confiança que possam realmente agregar valor ao time que nós já temos, aos jogadores que nós já temos, e que possamos realmente voltar e conseguir resultados importantes. Está aí, Max Maciel, presidente Fernando Suassuna, anunciando a lista de dispensa, contendo aí 4 nomes, mais o Neto, que já estava saindo da equipe, e também anunciando a contratação do zagueiro Douglas, e ressaltando a necessidade do ABC nessa situação em que se encontra, precisa do apoio da torcida. Certeza, a torcida agora será um jogador, o 12º jogador, como falamos na linguagem do futebol, e será de muita importância. Agora é bom a gente falar um pouco do ABC de janeiro para cá. O ABC que não vem jogando bem desde janeiro, mas que os resultados eles vinham aparecendo. Você vencia, chegou na final do Campeonato Potiguar, avançou na Copa do Brasil, mas eu creio que você lembra, e o torcedor lembra, que eu sempre falava, uma hora o resultado não vai vir. Eu lembro bem. E aí, um clube quando ele está jogando bem, quando ele tem um padrão tático, quando ele perde, é um acidente. Assim como
quando ele não tem padrão, quando ele vence, é um acidente também. Então é importante lembrar do ABC de janeiro para cá, um time que não tem padrão e que não vem apresentando futebol. As 4 dispensas, junto com o Neto, certíssimas. 3 laterais. O Michael, que, pelo amor de Deus, jogou 2 partidas e deu a vitória aos adversários nos 2 jogos. Ajudou com que o ABC perdesse. O Jonathan, que é a esposa dele, ontem foi para o Instagram discutir com o torcedor, dizer que o torcedor não sabe da missa metade do que está acontecendo dentro de campo, dentro do ABC. Por aí você tira. Seja expondo, né? Situações Expondo internas, a situação. né, da equipe. Então o ABC está certo, é hora de dispensar. Agora, lembrando, dispensar atleta gera um custo. Gera um custo. Você tem que pagar. A Lei Pelé, ela diz que você tem que pagar o restante do contrato. Vamos lá, se Michael tem contrato de 5 meses, 6 meses, esse restante do contrato o ABC vai ter que arcar. Essas dispensas, o retrato está aí, o ABC com 100 e tantas ações na Justiça do Trabalho por conta de dispensas como essas. Ou seja, falta planejamento, faltou planejamento. Aí eu fico... E o Salton fica lá livre, leve e solto, ele que participou dessas contratações. Sim, ou não? Claro, o Salton... Ele está imune, o Salton? Fica imune porque as pessoas sabem que hoje o Salton não é funcionário do ABC. Ninguém se engana com isso. O Salton é um cara que está lá investindo no ABC e por isso que ele não é demitido. Por quê? Porque o ABC deve ter algum acordo com ele, porque hoje o clube, o ABC ou qualquer outro, eles precisam desses empresários que colocam atletas. Agora, mais uma vez, vamos falar, gera um custo altíssimo, tá? Gera um custo altíssimo. Vou dizer novamente, Hugo, o ABC tinha 3 laterais esquerdos, Evandro, Jonathan e o Hugo, que veio do Jaciobá, de Alagoas. Bem inchado, né, Max? Meu amigo, aí o ABC tem Ivan, tinha o Michael e Bocão trouxe o Bocão. 3. O ABC tem 9 atacantes. Meu amigo, quem contratou esses atletas? Quem? Agora, Max, muita gente falando que os resultados negativos do ABC estão acontecendo muito em função de que os jogadores estão ali meio que de propósito entregando alguns gols ali para derrubar o treinador. É papo de torcedor ou tem algum sentido? Vamos puxar na memória do torcedor e você vai entender o que eu estou falando. Vamos lá para 2007. ABC 0, Açu 5. Treinador era Roberval Davino. E o ABC demitiu Roberval Davino, que os atletas queriam derrubar. Veio o Fernando Teixeira, que é um treinador que dispensa comentários, venceu tudo. História, e o ABC chegou a ser campeão, vencendo por 5-2. Aqueles 5-2. Então é um fato que acontece no futebol local. Hoje o treinador do esporte, o Gordinho, o Gordiola, ou não estou lembrando, Eu também me esqueci Guto Ferreira, passou 2 ou foi 3 partidas no ABC porque os jogadores perderam de 5-0 para o Bragantino para derrubar o rapaz. Então isso existe. E pode estar existindo? Está, na minha opinião está. Panelinhas. 2009 o ABC caiu da Série B para a Série C por conta de panelinha, todo mundo sabe. Agora, ninguém vai chegar na TV, né, vai dizer, porque isso não pode, também há os contratos e você tem que respeitar. Mas o torcedor sabe que as panelas estão aí e não se surpreendam se mais hoje, amanhã ou depois o goleiro Edson também for dispensado do ABC. O que é que tem que fazer agora então, hein, Max? Juntar os cacos, contratar certo. O Douglas é jogador da confiança do treinador, pelo que disse o Fernando Suassuna. Douglas que passou por várias equipes só esse ano. Só para você ter uma ideia, ele vem do Red Bull para o Atlético Goianiense e está no ABC. O Red Bull está com uma parceria com o Bragantino na Série B. Se esse atleta fosse um atleta de grande potencial, você acredita que o Red Bull não colocaria para jogar o atleta no Bragantino? Até porque 1,90, como o presidente até destacou ali, uma altura, porte físico elevado, teoricamente iria ajudar. Mas eu espero que seja um grande jogador, até mesmo porque eu confio que o Sérgio Soares esteja sabendo o que está fazendo. Agora, ou muda, ou pega a panela e tira do fogo, ou desmancha essa panela, o Sérgio Soares será só mais um treinador a cair. Só mais um.
Só lembrando, Marcos Maciel, que o ABC enfrenta agora o Imperatriz, que é um adversário acessível, e o Globo de Ceará-Mirim, concorrentes diretos para sair aí dessa zona ingrata do rebaixamento. Então, jogos acessíveis e o ABC nem pode pensar nem em empatar, eu acredito. O Imperatriz que tem algumas mudanças, já houve dispensa também, o Paulinho Kobayashi que lá chegou, já está tentando organizar o time, fez um muito bom jogo contra o Santa Cruz, embora perdeu o jogo, jogando dentro dos seus domínios. O Imperatriz que foi bem no Campeonato Maranhense. Agora, o Imperatriz vem jogar por uma bola no Frasqueirão. O ABC está nessa pressão que todo mundo conhece. Tem que vencer, e esses jogos contra um adversário direto é um jogo perigosíssimo. Jogo de 6 pontos. É perigoso. Marcos Maciel, agora virando a página do ABC, falando do grande rival do América, que vem ainda a liderança isolada do Grupo A6, da Série D do Campeonato Nacional. A gente anunciou durante a semana a contratação do Charles, com T, Charles. Mas que coisa foi isso? Ele voltou para São Paulo? Não ficou no América? Olha, a informação que a gente tem é que o América procurou o médico da Inter de Limeira para saber algumas informações. Tá aí as jogadas aí do Charles, foi passado para a diretoria do América que o rapaz tinha um problema no joelho. Alguns dos diretores do América entenderam que ele queria dar um drible, queria não vir mais para o América e ir para outro clube. E aí o América enviou a passagem que eu acho que é um erro, e quando chega aqui se descobre um problema nos ligamentos do joelho do rapaz. Tratamento convencional, ele ficaria apto ao futebol com 20 dias, mas o América não poderia esperar. Mas por que eu digo que é uma atrapalhada? 2 passagens que você gastou, amigo. Na situação que o América se encontra, financeiramente falando, você pode jogar fora 2 passagens aéreas? É complicado. Não dá mais, vamos fazer futebol, empresa, como você faz na sua empresa, rapaz. Agora que o Charles não vem mais, alguns jogadores estão na mira aí do América? Abre-se a oportunidade para uma nova contratação e o América vai buscar esse jogador que faça essa dupla função diária e que caia pelas beiradas, que é como o Moacir quer. Agora, sem atrapalhada, por gentileza, vamos fazer o certo. O feijãozinho com arroz. É isso, Max Maciel trazendo os comentários aí do ABC e do América para esta rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, Max, tempo estourado para o primeiro bloco, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos com um jornalista que está publicando aí um livro bem bacana sobre um ídolo do América, o Fabiano Paredão. Então não sai daí que eu volto ligeiro. Mais de 50% das crianças do 3º ano do ensino fundamental não entendem o que leem. E só a educação pode mudar isso. A gente aprende as letras muito bem. Qual é a que parece uma casa? O A. Qual que parece um raio? O Z. Se você não for à escola, você não vai saber. Para aprender a ler, precisa estudar bastante. Ajude a LBV a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco.
e, junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. De volta com o programa Câmara Esportiva e agora a gente já vai com a nossa entrevista do dia com o jornalista Tiago Menezes, que está lançando um livro sobre Fabiano Paredão, grande ídolo do América. Já recebo aqui em nosso estúdio o jornalista Tiago Menezes. Bem-vindo novamente, Tiagão. Obrigado, Vitor Hugo. Boa tarde a todos os amigos que acompanham o Câmara Esportiva. É isso, Marcos Maciel, um livro sobre um cara que marcou a época no América, teve presente em acessos, títulos estaduais, bem bacana. Ele tem história, Fabiano, chegou em 2005 para o América, segundo semestre, na competição da Série C, em que o América começou não tão bem, foi eliminado na primeira fase, mas com a perda dos pontos do Nacional de Patos, o América voltou para a competição. O América que iniciou com o Miluí Macedo, depois veio aí o Fabiano, chegou o Kobayashi, chegou o Eduardo Arroz, chegou novos atletas, Paulinho Marília, e aí o América chegou a esse acesso e acesso em 2006 para a Série A também, e o Fabiano foi muito importante nessas conquistas, até como líder, como um cara que tinha muita rodagem em São Paulo, pelo interior, e isso foi muito importante. Bacana. Tiago, me diga uma coisa, o processo de produção, de apuração desse livro, como é que foi todo esse processo de produção? Nós levamos cerca de 4 a 5 meses nessa produção. O primeiro contato com o Fabiano foi feito em janeiro e nós realizamos uma entrevista com ele na sua residência, cerca de 5 horas de bate-papo, de gravação, depois toda aquela transcrição para o papel realmente e buscando alguns outros personagens, né? Pessoas que fizeram parte da sua vida, da sua história, como seu pai, o Arthur Lora, que foi seu grande incentivador. Se sacrificou muito no começo da trajetória de Fabiano para que ele chegasse ao profissional e o sucesso que conseguiu, né? Também temos participação de Souza no livro, de Robson, ex-zagueiro e capitão do América, do Dr. Metterlink Rego, médico do América há quase 50 anos, é um grande amigo de Fabiano também, e algumas outras pessoas aí que colaboraram, né? Contribuíram bastante para que a gente tivesse um resultado bem satisfatório. Bacana. O lançamento vai ser quando, Tiago? Lançamento na próxima semana, dia 13 de junho, na quinta-feira, a partir das 18 horas, no Real Botequim, ali no Shopping Cidade Jardim, na Roberto Freire. Dá para prestigiar lá o lançamento do livro, curtir um sonzinho, tomar uma cervejinha. Tem coisa melhor, hein, Max? Cara, e tem tudo a ver com o futebol e com o Fabiano, que sempre foi um cara alegre, um cara líder, que tem histórias bacanas no América, mas eu doido que o Fabiano viesse para cá, que eu queria fazer algumas perguntas ao Fabiano, com relação também a essa relação dele com o América, que depois de todos os títulos, de todos os acessos, no fim dessa passagem pareceu que a relação não ficou tão boa com alguns dos dirigentes da época. Mas eu queria fazer essas perguntas a ele, mas fica para outra ocasião. É verdade, isso de fato aconteceu e está no livro, né? Retratado lá. Ele teve sua última passagem no América em 2012. Campeão estadual. Campeão estadual, capitão da equipe. Depois de 8 anos sem títulos estaduais. O América havia sido campeão em 2003 e só voltou a ser em 2012. Imagina a pressão, hein? Pressão grande. E foi campeão contra o ABC no Frasqueirão. Ele era o grande ídolo, destaque da equipe, capitão, como eu falei. E a equipe foi campeã no domingo e apenas 4 dias depois, na quinta-feira, ele foi dispensado e tinha contrato até o final do ano, né? Agora tem umas histórias marcantes no livro, Tiago. Pode adiantar alguma coisa a mais aí? Histórias curiosas, fatos inusitados? Sim. Assim, no início da carreira, né, na trajetória ainda na base, Fabiano passou pelo Corinthians, pelo São Caetano, pelo Santos. Estrutura realmente moderna, né, bem desenvolvido o futebol. Principalmente na capital paulista, mas ele não teve tanto apoio, tantas oportunidades. E acabou tendo que rodar pelo interior de São Paulo e lá ele conheceu a realidade doída, realmente. A maioria das equipes, né? Perdeu 10 quilos em cerca de 1 mês, 2 meses, em um dos clubes pelos quais ele passou.
devido à má alimentação, realmente, à estrutura péssima. Mas, enfim, algumas outras histórias bem bacanas também. Ele cursou odontologia lá em São Bernardo do Campo e, como eu falei anteriormente do pai dele, durante esse período do curso de odontologia, ele passou ainda 2, 3 anos na faculdade. A família morava no bairro do Tatuapé, na capital de São Paulo. Ele jogava no Santos, que fica a 70 quilômetros de São Paulo, e fazia faculdade em São Bernardo do Campo. Aí você imagina. A correria. Pois é, e o pai dele era um motorista. Era o cara que mais apoiava realmente. Eles saíam às 5h30 da manhã, iam para Santos, o pai voltava para São Paulo para trabalhar o dia todo, descia a serra novamente no final da tarde, buscava o Fabiano, levava para a faculdade, esperava a aula dele terminar mais de 11 horas da noite, chegava em casa mais de meia-noite para as 5h30 da manhã começar tudo novamente. Então, essa e outras histórias a gente Foi uma caminhada. As outras histórias é para a galera, quem está nos acompanhando ao vivo aqui na TV Câmara Natal, você que é americano, recebista também. Lançamento do livro no Real Botequim, que dia, Thiago? Dia 13 de junho, próxima semana, quinta-feira. 13 de junho, uma quinta-feira, 18 horas. Isso. 15, né? 13 de junho, uma quinta-feira, 18 horas, no Real Botequim, o livro. Thiago Menezes, jornalista, lançando um livro sobre Fabiano Paredão, grande goleiro ídolo do América. Então não pode perder, é imperdível um livro como esse, né, Max? Eu vou, se Deus quiser, depois das 19 horas eu estarei lá, porque até às 19 a gente está na rádio, está fazendo lá o programa esportivo. Vamos tentar também na rádio enfatizar. Eu gosto muito do Fabiano, tenho por ele um respeito enorme, porque a gente conhece um pouco dessa história de batalha do Fabiano. Agora, isso é para você entender, você que tem o sonho de ser atleta de futebol, que o glamour do Neymar não é a realidade. Para poucos. O glamour do Neymar não é a realidade. A realidade é o Fabiano, que teve que estudar, acordar de 5 horas da manhã, nunca desistiu, tá aí, foi capitão. Acredito que o maior prêmio é você ter um acesso a uma Série A com um clube como o América e se jogar nos braços da torcida. Ele deve ter falado isso para você. Sim, sem dúvida. E é um ídolo de verdade. Esse é um ídolo, eu costumo sempre dizer, às vezes as pessoas falam, fulano é ídolo. Eu digo, rapaz, você conhece Fabiano? Não dá pra você chamar um cara de ídolo que não tem título. Não pode ser à toa. Agora, eu vi que quando a gente estava mostrando aqui, Tiaguinho, aqui o livro, fotos também do Fabiano, inclusive fotos do Machadão, antigo Machadão. O Marcos perguntou, e quanto vai estar custando o livro? Perguntou aqui, olhou para mim. R$35 o livro. É um preço acessível. Preço acessível. É possível pagar não só em espécie, mas em cartão, débito, crédito e tal. Tem todas as facilidades lá. E é um projeto pela editora Primeiro Lugar, não é isso, Thiago? Isso, a editora Primeiro Lugar, que é especializada em literatura esportiva, já lançou nessa coleção Ivan, o Terrível, sobre o ídolo do ABC, né, o atacante Ivan, e na sequência Moura, o Príncipe Negro, sobre Carlos Moura Dourado, ídolo do América, camisa 10. Príncipe Negro da Pousada. Isso, destaque lá nos anos 90, o cara que... o próprio Juninho Pernambucano disse que foi quem o ensinou a cobrar faltas, né? E, enfim, esse é o terceiro livro da coleção Grandes Craques da RN, né? Mas a editora também tem vários outros títulos na área esportiva, né? Bacana. Marcos, algum questionamento, alguma dúvida para perguntar para o Thiago? Thiago? Eu conheço bastante a história do Fabiano, eu já acompanhei a história. A gente tenta, né, ficar por dentro. Isso é legal. Agora, parabenizar o Thiago por esta iniciativa de estar sempre aí enfatizando os grandes craques do nosso futebol, até para a gente ficar com saudades, porque, meu amigo, daqui a 10 anos você não vai ter como fazer esses livros não, viu, Thiago? Vai ser. Parabeniza também a editora Primeiro Lugar por estar com esse projeto. Com Thiago, todos os jornalistas envolvidos, a editora Primeiro Lugar. Agora, Thiago, quem é que você vê hoje que daqui a 20 anos você pode fazer um livro desse? Quem você vê hoje? No futebol potiguar? Sim. Bem franco. Cara, difícil. Mas acredito que o Alisson, né, de volta aí ao ABC. Mas o Alisson fez pouco ainda pelo futebol potiguar. Foi uma passagem rápida, né? Mas campeão aquele 5x2 marcou. Acredito que só aquele jogo já valeria um livro. Pensa em fazer o de Souza? Pois é, Souza, assim, acredito que já houve até contato com ele, não só da nossa editora, mas alguns outros jornalistas e, assim, Souza é um pouco mais reservado. Até onde eu tenho conhecimento, ele não tem interesse em tornar a sua história um livro e tal. Ele parece ter um perfil um pouco mais introvertido também. É verdade, ele é mais reservado, mas
sem dúvida alguma, tem muita história, passagem Souza pela seleção, campeão brasileiro, enfim. Souza que é ele, Zinha, Bebeto, tudo primo, tudo de Itajá. Zinha Família jogou de Copa do jogadores. Mundo. Zinha jogou Copa do Mundo pelo México. Verdade. Bebeto jogou em esporte, jogou aqui no próprio América. Souza também dispensa comentário. Então, Vê se o DNA, o né? DNA da família é brincadeira. Né? Verdade. Tiaguinho, agora me diga uma coisa sobre esse livro aí. Você, na verdade, é um livro que traz todos os detalhes, vida pessoal, vida profissional do Fabiano Paredão. E sobre essa carreira dele, tem um pouco de alguma lacuna? Ele confidenciou alguma lacuna? De repente ele queria defender um outro clube, de repente alçar voos maiores na carreira e não conseguiu ou não? Não. No livro, ele se mostra bem realizado. Ele, na nossa entrevista, nas nossas conversas, ele sempre disse que a carreira dele o satisfez bastante. Porque quando ele era criança, o grande sonho dele não era jogar no Real Madrid, jogar na Europa, nada disso. Ele tinha o sonho de jogar nos estádios onde ele ia com o pai, Massa. como torcedor. Que era o Palestra Itália, o antigo Palestra Vila Itália, o Belmiro. Pacaembu, o Morumbi. E ele conseguiu, tudo isso ele conseguiu. Jogando por clubes do interior de São Paulo, mas também até mesmo na Série A, pelo Náutico, contra todos esses clubes. Palmeiras, São Paulo, Corinthians, enfim. Jogou no Beira-Rio, no Olímpico, no Maracanã, pegou pênalti de Dodô, o artilheiro dos gols bonitos, contra o Botafogo lá no Maracanã. A estreia dele no Maracanã foi dessa forma. Agora, Tiaguinho, me diga uma coisa, por que o torcedor americano que está nos acompanhando ao vivo aqui, ou do ABC, ou do Alecrim, não pode perder, não pode deixar de comprar? Vende teu peixe aí, não pode deixar de comprar o teu livro. Tem que comprar porque é realmente uma história muito bacana. Fabiano é uma figura incrível, além de toda a carreira, é um ser humano que, assim, a gente pode tirar o chapéu realmente. Durante esse processo de apuração eu pude conhecer um pouco mais da sua família também, a relação dele com a esposa, com a filha. E é um cara íntegro, honesto, todos os que conviveram com ele falam isso. O próprio Metterlink, o Souza, enfim. E tem muita história boa, entendeu? Muita história boa de sacrifício, realmente, de esforço, de dedicação. E, assim, inclusive uma delas, e está lá na íntegra, no nosso livro, é uma carta que ele escreveu para o pai em agradecimento por todo o empenho, todo o esforço que ele dispensou ao Fabiano no início da carreira. No primeiro acesso que ele conquistou, foi pelo São Bento, lá de Sorocaba, ele dedicou o acesso ao pai e escreveu uma carta para o pai em agradecimento. E, só mais uma coisa, esse é um fato triste, né? O pai dele acabou falecendo agora, recentemente, no mês de maio, no Dia das Mães, um dia antes da gente mandar o livro para a gráfica, né, para impressão. Mas assim... Chegou a conversar com o pai dele? Com certeza, entrevistei, foi ele que me enviou a cópia da carta, mandou áudios, foi entrevistado realmente. Né? Participativo demais, ajudou muito e sem dúvida alguma o livro é também dedicado a ele. Tiaguinho, estamos chegando no final do programa Câmara Esportiva, papo bom, passa ligeiro, passa voando, aproveita agora, dá o serviço pro pessoal, fala quando que vai ser novamente, reforça o lançamento do livro. Vamos lá, o Fabiano o Paredão custa R$ 35,00, será lançado na próxima quinta-feira, dia 13 de junho, a partir das 18 horas, no Real Botequim, lá no Shopping Cidade Jardim, ali no bairro do Capim Macio, na Roberto Freire, todo mundo conhece, é fácil. E o Fabiano vai estar lá, distribuindo autógrafos, o Souza é esperado também, o Robson é o autor da orelha do livro, foi quem escreveu o texto da orelha do livro, estará lá também atendendo aos fãs, os amigos. Júlio III deve comparecer, alguns outros amigos, o próprio Moura, e vai ser uma festa bem bacana. Não só para os americanos, lógico, mas todos os amantes principalmente do futebol para os americanos e para os torcedores do Fortaleza. Isso, Fortaleza, Remo, São Bento, o acesso Náutico. do Remo da D para C, Fabiano estava lá no gol, né? Isso, exatamente. Então é imperdível. Encerrou a carreira com esse no acesso, Remo. né? Isso, exato. Bate-papo super bacana, quero agradecer demais a presença, mais uma vez, aqui do jornalista Tiago Menezes, desta vez com o livro O Fabiano o Paredão, lançando agora na próxima quinta-feira. Muito obrigado, todo sucesso e se puder, com certeza eu vou estar lá prestigiando o lançamento. Obrigado. Valeu, eu que agradeço o espaço e a oportunidade. Espero todos vocês lá. É isso. Valeu, Max Marcel, sempre chegando junto e a gente na torcida para que os times locais, sobretudo o ABC, que está nessa condição lanterna da competição, possa se reabilitar. Olha só, não é fácil você ser ídolo de Remo, Fortaleza e América. Ele é ídolo dos três. Parabéns, Fabiano. Parabéns para você que vai comprar o livro. Boa tarde, Hugo.
Valeu. E nosso encontro está marcado, você sabe, amanhã, 1h20 da tarde. Até lá!